A paz de Deus, irmãos e irmãs do grupo musical CCBRS. Quem vos fala é irmão César, encarregado regional da cidade de Dom Pedrito. Vamos dar continuidade à apresentação que já vem sendo feita pelo irmão Ibanez. Irmãos, na página 9 temos este quadro, os instrumentos musicais permitidos para tocarem na nossa orquestra. Aqui nessa tela, irmãos, está no lado esquerdo a primeira edição e no lado direito a edição revisada para nós termos um comparativo das alterações que ocorreram. Irmãos, aqui está organizado, este quadro é bastante simples e fácil de entender. Temos os instrumentos, né? Depois a tonalidade, a afinação que esse instrumento deve ser executada nos serviços da obra de Deus, né? Para afinação com o órgão, a voz principal desse instrumento e a voz alternativa. Mesma coisa agora na edição revisada, porém qual é a diferença? Houve algumas alteraçõezinhas. Por exemplo, aqui na flauta transversal foi dado uma ênfase aqui que a afinação da flauta é o único instrumento que faz afinação no Lá 4, uma oitava acima. E houve alteração da voz principal, que na primeira edição era somente uma oitava acima, porém agora com a edição revisada, a voz principal é a oitava acima. E a voz alternativa, o soprano na escrita. Depois o fagote, que estava aqui embaixo, ele subiu para abaixo do corda em inglês. Depois o clarinete, que estava a tonalidade em si bemol e lá, passando somente a si bemol. Depois aqui nos metais, a alteração do flúgio, da voz principal era soprano e secundária alternativa contralto, e houve essa alteração, passando a voz principal do flúgio para o contralto e a voz alternativa ao soprano. Por quê, irmãos? Para uma orquestra, de repente, termos um contralto de metal, uma trompa, é um instrumento bastante caro, que exige um instrutor, alguém com conhecimento bastante específico do instrumento para poder dar esse ensino. Porém, o contralto, o flúgio, ele tem um timbre um pouco mais aveludado, bastante similar à trompa, que pode, então, ser substituído numa orquestra a trompa pelo flúgio, né, que ele fará a voz do contralto e a alternativa o soprano. Depois o trombone e trombonito, que era a afinação em si bemol e dó, porém ficou determinado que somente trombones em si bemol são permitidos na nossa orquestra. Os demais instrumentos continuam todos da mesma forma. Irmão, a respeito do posicionamento dos instrumentos da orquestra, é bastante importante prestarmos essa atenção, porque antigamente lembro que em muitos eventos da obra de Deus organizava a orquestra por vozes. Porém, este quadro ele já está numa ordem do posicionamento, começando pelas famílias das cordas, depois a família das madeiras, depois a família dos metais, e seguindo sempre esta ordem aqui de posicionamento. Isso é bastante importante repassarmos para que todos os músicos e toda a nossa orquestra tenham conhecimento. Embora nossas orquestras sejam pequenas aqui no nosso estado, dentro da maioria das igrejas, porém, quando os músicos forem participar do ensaio regional ou congregar em alguma outra região, eles já saibam o seu posicionamento dentro da orquestra. Irmãos, a respeito da voz do soprano, numa eventual necessidade, todo músico deve estar apto a executar a voz do soprano. Então, é importante que todos os músicos, independente do seu instrumento, saibam fazer ou tocar o soprano. A voz alternativa, que fala, né, somente deverá ser executada quando solicitado pelo encarregado, porque a voz principal é que deve ser executado sempre pelo músico. Porém, é prerrogativa do encarregado solicitar durante um culto ou qualquer outro evento, para dar um equilíbrio um pouco melhor na orquestra, ele pode solicitar que algum instrumento faça a voz alternativa, porém sempre solicitado pelo encarregado. A troca de instrumento, irmãos. Os músicos não devem trocar de instrumento, salvo nos casos de enfermidade ou necessidade da orquestra.
Toda e qualquer troca de instrumento, seja de tonalidade, calibre ou categoria, deve ser previamente comunicado ao encarregado local e regional, que, após a análise, submeterão à aprovação do Ministério. Isso é muito importante, observarmos isso, irmãos. Se algum músico chegar com a intenção de troca de instrumento, deve ser sempre repassada aos irmãos encarregados. E após os irmãos fazendo a avaliação se o instrumento que o músico deseja cabe e é possível dentro daquela orquestra, daquela localidade, então repassado ao Ministério e passado em reunião do setor musical para aprovação ou não daquela troca de instrumento. É muito importante, irmãos, prestarmos atenção nisso para evitarmos de que um músico compre o instrumento antes de ser liberado pelo Ministério, para evitar futuros problemas. Então é bastante importante ter nós como encarregados tomarmos cuidado quando o músico nos procurar, para que nós não darmos a impressão ou até mesmo entender de que está tudo bem e pode ser comprado, sem antes a aprovação do Ministério. Após a aprovação, fica liberada a compra do instrumento. E então o irmão passa a participar do GEM, né, estudando o método do instrumento e o inário, e após os estudos, o encarregado regional fará o teste. E com a sua aprovação, o músico poderá ingressar na orquestra com um novo instrumento. Então, essas informações aqui são bastante importantes, né, principalmente na nossa região. E agora, com a implantação do manual, da troca de instrumentos, é muito importante nós prestarmos atenção nesses detalhes. Deus os abençoe. E aproveitando para relembrar, reforçar o convite, né, o esforço da nossa reunião próximo final de semana em Porto Alegre para todos os encarregados locais, regionais, examinadoras e instrutores também no domingo do setor regional administrativa de Porto Alegre. Deus os abençoe. Santa paz de Deus.